Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, nesse segundo bloco. Falamos aí no primeiro sobre a pandemia. Estamos com o deputado Osmar Terra, que conhece profundamente esse lado, né, da pandemia e a evolução do vírus, do novo coronavírus. Mas também que é um grande político, 6 mandatos aqui na Câmara dos Deputados, e está em busca do 7º mandato, candidato pelo Rio Grande do Sul. Deputado, nós estamos num momento muito importante, né? Eu abri aqui exatamente falando do presidente Jair Bolsonaro, lembrando que o próximo presidente da República, além, evidentemente, das grandes responsabilidades, vai nomear 2 ministros do Supremo. Quer dizer, é uma eleição muito importante, né? É, até porque o Supremo assumiu um papel político também, né, nesse período agora, né? E é o Supremo, né? Então, eu acredito que nós vamos... O presidente Bolsonaro, ele é um político completamente diferente de tudo que eu vi na minha vida política. Eu estou há 40 anos, na quilometragem aí, de 40 anos. Eu nunca tinha visto um político como ele. Preocupado... Veja como ele montou o ministério dele, né? O ministério dele, ele convidou Paulo Guedes, que nenhum banco indicou. Normalmente são os bancos que indicam o ministro da Fazenda, né? Ninguém indicou. Ele convidou um sujeito que ele se encantou com a palestra dele e achou que ele era viu a ficha, que tinha talento e tal, e botou de ministro da Infraestrutura, sim, que é disputado quase a tiro pelos partidos políticos, o Ministério da Infraestrutura. Ele pegou um técnico e botou lá. E está fazendo um trabalho maravilhoso. Pegou uma ministra fantástica, que é a Tereza Cristina, e abriu o mundo para o agronegócio brasileiro. Quem tem de negócios e do agro. Eu vou falar uma coisa aqui, que as pessoas, quem mora em cidade grande, às vezes não se dá conta. O interior do Brasil não tem desemprego mais. É uma prosperidade que eu nunca tinha visto. Olha que minha base é no interior do Rio Grande do Sul. Depende de qual interior você fala. Tem muito interior bravo aí, né? Não, mas no lugar que tem agronegócio, que é a região de Barretos, por exemplo, aquela região ali, não. Realmente é diferenciada. Mas o agro está em toda parte, ele entra em toda parte. O preço das commodities, a possibilidade de exportar para a Índia, para a Indonésia, para o Japão. A Tereza estava lá de turbante, 3 dias depois de dar alta da Covid, ela teve a segunda vez, ela de véu lá no Irã, negociando o mercado do Irã para produtos brasileiros e para a venda de ureia para o Brasil. Então, nós temos um ministério de primeira... Ele botou o Moro de ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele escolheu... Quem é que escolheria o Moro? De todos aqueles candidatos que estavam concorrendo? Nenhum. Né? Porque uns tinham medo do Moro e outros que têm raiva do Moro. Né? Então, ele escolheu o Moro. Vamos dar essa... Ele escolheu. Eu acho que o Moro não devia ter saído do ministério, né? Ele saiu por causa de uma questão ali, que eu acho que foi menor, ele podia ter enfrentado aquilo de outra forma, eu até falei isso para ele, né? Mas o Bolsonaro escolheu, e o Bolsonaro não pediu para ele sair. Ele saiu, foi a iniciativa dele. Então, ele escolheu um ministério dele, do instinto político dele, para um Brasil melhor. Não foi um ministério para fazer troca-troca, para tomar lá da cá, para fazer negócio, entendeu? Não foi nada, foi um ministério com a melhor das intenções. Olha, para ver um fato como esse, 40 anos eu não tinha visto dessa forma. E deu certo, deputado? Você acha que deu? Eu acho que dá, porque o Tarcísio fez um trabalho que tinha que fazer. O Paulo Guedes com toda... Olha, a pandemia, enfrentar uma pandemia com os governadores fazendo lockdown, né, mesmo contra a posição do presidente, a economia quebrando. O Rio Grande do Sul, em 6 meses, quebrou 100 mil pequenas empresas, em um ano quebrou 100 mil pequenas empresas, né? E ele não deixar cair, não deixar o pessoal passar fome, não deixar o desespero tomar conta da população, não deixar as empresas quebrarem. Muitas empresas não quebraram porque o plano econômico do governo do Bolsonaro foi, inclusive, pagar salário junto com a empresa, né? Então, foi um negócio extraordinário. Além do auxílio emergencial, né? Aquele auxílio emergencial foi... Olha, eu fui 2 vezes ministro da área do Bolsa Família. Eu posso dizer que o auxílio emergencial foi, em 9 meses, botou mais dinheiro no bolso dos pobres que todo o Bolsa Família, toda a história do Bolsa Família em 14 anos, 15 anos, né? Então, é um governo que ele deu uma resposta. É que é difícil fazer
divulgar isso, né, nas circunstâncias da mídia atual, só na rede que sai muita coisa, né? Mas ele fez um feito extraordinário, na pandemia foi extraordinário, né? Então eu acho que o governo Bolsonaro é um governo fora da curva. Ele realmente é uma novidade. Ah, mas ele fez acordo com o Centrão e tal. Ele fez um acordo político que ele tinha que fazer para sobreviver, senão ele não sobrevivia, né? Tu tem que ter alguma forma, encontrar um nível de capacidade de sobrevivência, né? Mas ele botou na rua, o 7 de setembro foi a coisa mais impressionante que eu vi. Foi a maior manifestação da história de Brasília, foi a maior manifestação do Rio de Janeiro, foi a maior manifestação de São Paulo. Em Porto Alegre tinha 50 mil pessoas em chuva torrencial no Parcão, todas de verde e amarelo, falando na pátria, falando no Brasil. Eu nunca tinha visto isso, né? É uma coisa extraordinária o que aconteceu, o que está acontecendo. Eu acho que o Bolsonaro, até por isso, né, ele criou condições para continuar o governo dele. E sai fora de uma pandemia, porque também teve muito azar, né? No primeiro ano de governo, no fim do primeiro ano, já começou a pandemia. Sim, isso sem dúvida impacta bastante Claro, também no dia a dia do governo. A inflação vai começar a cair, o dólar está começando a cair, o agronegócio está vendendo como nunca vendeu. Eu acho que isso aí vai mudar a história. Não tem desemprego. Zé Maria, a minha cidade, eu nunca tinha visto ela tão bem como está agora. É uma cidade baseada no agro. Mas qualquer lado que tu olha tem um edifício sendo levantado, não tem carro para vender nas concessionárias. O interior todo do Brasil não tem carro para vender mais nas concessionárias até o final do ano, até o meio do ano que vem, até a metade do segundo semestre. Não tem máquinas agrícolas para vender, já venderam tudo. A Expo Inter, que é uma feira maravilhosa lá, não tinha máquina em exposição porque tinham vendido tudo já. Não tinha o que apresentar de máquina. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento, as pessoas não estão se dando conta, mas é um momento de grande impulso, o próprio agronegócio está de desenvolvimento, e com o fim da pandemia isso vai explodir, vai ser... Mas ainda assim, há muita gente apostando numa terceira via, né? O senhor comentou sobre o Moro veio do governo Bolsonaro, ele também agora tem todas as intenções de ser candidato à presidência, assim como o Ciro, o próprio Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ele não vai sair pelo PSDB, mas ele também anda costurando alguma coisa. Então, eu queria entender o que o senhor pensa sobre essa terceira via, o que pode impactar no governo Bolsonaro. Eu acho que a terceira via, ela se apresenta muito tarde. Uhum. O Brasil está polarizado, né, e muito polarizado, né? E essa polarização, quando polariza, evapora. A terceira via evapora, né? Isso é assim na eleição municipal, é assim na eleição estadual, é assim na eleição nacional. A não ser que ela seja uma necessidade urgente, né? Mas não está sendo, não, aparentemente não é, né? Então vai ficar ou Lula ou Bolsonaro, não vai ter meio termo. Vai ser muito difícil ter. Eu não vejo isso agora. Inclusive essas pesquisas para mim estão distorcidas, né? Pelo que eu vejo na rua, pelo que eu tenho contato com as pessoas. Aliás, muitas dessas pesquisas são feitas pela esquerda, né? São pessoas com uma história toda atrelada à esquerda e tal, que dirige o instituto que faz a pesquisa. Então, eu boto em dúvida até algumas pesquisas. Tu vê as pesquisas do Ibope, deram um resultado todo errado. Lá no Rio Grande do Sul, a pesquisa do Ibope deu a Manuela, no dia da eleição saiu a pesquisa do Ibope. A Manuela na frente ganhando a eleição do Melo, e o Melo ganhou a eleição em Porto Alegre, né, na prefeitura de Porto Alegre. E o Melo ganhou com folga a eleição. Então, não é... Eu acho que o mundo real não é esse. Realmente, a terceira via ela é muito importante quando ela é formada antes do lançamento das candidaturas, né, para chegar mais forte. Mas há também o fenômeno dos partidos. O senhor é do MDB, tem uma candidata à presidência da República, a senadora Simone Tebet, né, que o MDB deve negociar, né? O MDB faz... E só complementando, o senhor apoia o Bolsonaro? Eu apoio o Bolsonaro. Eu apoiei o Meirelles, já fiz a campanha do Meirelles, já perdi muito voto, né? Eu não vou fazer isso de novo, né? Eu tenho que me preocupar também com o resultado final, né? Só para dizer que está fazendo, eu acho que se o partido realmente quisesse um candidato a presidente da República, ele tinha lançado há 3 anos atrás, que tinha andado pelo Brasil, tinha participado das campanhas municipais, tinha se consolidado como um grande nome.
escolher um nome na véspera, eu acho a Simone Tebet uma pessoa ótima, ela é uma boa senadora, embora eu acho que a posição dela na CPI não foi, para mim, não foi a melhor, né? Acho que ela errou, mas tudo bem. Eu acho que ela é uma pessoa, uma política qualificada, honesta, íntegra, né? Ela é uma boa senadora, mas ela não está preparada para ser presidente da República. Como é que se prepara? O Nordeste já está apoiando o Lula. Os deputados do Nordeste fizeram um jantar, do MDB fizeram um jantar para o Lula. O senador Renan já tirou não sei quantas fotos lá com o Lula, né? Dando a mãozinha para o Lula e tal. O Eunício Oliveira já abriu o voto para o Lula, né? que é o líder que o MDB tem no Ceará. Eu acredito, a família Alves, no Rio Grande do Norte, já abriu o voto para o Lula, né? E no Sul, Santa Catarina, pouco Paraná e Rio Grande do Sul, a tendência é ir com o Bolsonaro. Eu não sei como é que vai ser em São Paulo, né? São Paulo, o MDB tem uma relação mais estreita com Dória. Né? Lá vai ser um grande laboratório de política, né, São Paulo. Então vai ter uma... O que eu vejo é que não tem lugar para... A própria Simone não tem, ela não vai ter espaço para... Não é só porque ela está fazendo um percentual pequeno na pesquisa, até porque ela não teve tempo... O partido não preparou a Simone. O MDB age assim, a maior parte das vezes, né? As lideranças nacionais fazem acordos, qualquer que seja o partido que ganha, né? Então, não se preocupam muito em lançar um candidato. Então, a ideia é de que os dois candidatos vão ficar à margem dos partidos, né? O que sobra, o que será disputado? É o Congresso? Eu acho que sim, né? Agora vamos ver o Congresso, mas o Congresso vai refletir o resultado da eleição também. Essa eleição vai dominar, né? Vai dominar inclusive as eleições estaduais, a eleição nacional. Nunca teve tão tensa, tão polarizado como está agora, né? Mas na última eleição o Congresso teve uma mudança bastante grande no corpo dos deputados ali. Nessa próxima eleição do Congresso, tanto do Senado, que será renovado em 1/3 dos candidatos, como na Câmara, existe a possibilidade de continuar nessa renovação, naquele antipolítica, ou a gente vai trazer para aquela pessoa, para aquele candidato que é político, que tem bagagem? O que o senhor entende sobre esse assunto? Eu acho que continua a ideia de que existe uma velha política viciada, né? E que tem que ser renovada. Eu acho que isso existe. A renovação. Na cabeça das pessoas. Vai ter ainda muita mudança. Vai ficar quem tem história para contar e com base real, né? Quem fez alguma coisa de útil, quem soube se posicionar, esse vai ficar. Mas ainda vai ter mudança. Eu acho que ainda é um período de... É como se tivesse um terremoto, está acomodando as camadas, né, da Terra, né? E vai, certamente, em direção ao novo Brasil. Eu não acredito num retrocesso com o Lula. O Lula não vai ganhar a eleição, né? Ele vai fazer aquele discurso de sempre e tal, mas é muito difícil o sujeito na situação dele, condenado, né, várias vezes, não foi absolvido. Não foi absolvido. Parece que eu vejo o discurso do PT no plenário dizendo que o Lula foi absolvido. Ele não foi absolvido. Ele apenas, acho que o ministro Fachin disse que o lugar que ele teria que ser julgado não era Curitiba, era Brasília. Por isso ele foi solto. Ele está concorrendo, né? Recuperou direitos políticos, mas ele não foi absolvido de nada. Ele tem uma lista enorme aí de processos, e em vários processos foi condenado na segunda e terceira instância. Então, eu acho que o Brasil não vai eleger uma pessoa nessas condições, porque aí liberou geral, né? Aí se acontecesse isso, liberava geral, né? Eu acho que ainda a regra da ética, da moral, né, na política, a tentativa de se fazer valer isso na política tem muito peso. É interessante, né, o senhor falando dessa forma assim do Supremo Tribunal Federal, e logo no início aqui do programa, o deputado Osmar Terra falou sobre uma ação política do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui vendo ministros do Supremo falando como se fosse líder de oposição, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, praticamente pedindo desculpas hoje, quando ele disse que hackers estariam invadindo aqui os computadores do TSE, e ele disse hoje que não é bem assim. Quer dizer, o senhor acha que há mesmo um trabalho político no Supremo e no TSE? Acho que muitos ministros estão assumindo posições políticas, né?
eu esperava um pouco mais de isenção. Mas isso não é certo, né? Isso terá consequências. Bom, pode ter consequências, né? Mas o que a gente está vendo é isso, né? A gente está vendo, eu já tive em contato com o Supremo em outras ocasiões, na questão das drogas, por exemplo, né? Eu vi muitos ministros votarem politicamente, de acordo com as suas convicções ideológicas, não com a ciência, com o que vai acontecer com as pessoas, né? Eu até respeito, porque é uma decisão do Supremo, a gente tem que respeitar, mas eu tenho o direito de achar que aquilo não é uma decisão baseada em ciência. Mas essas posições no TSE podem ser definitivas, né? Muito complicado. Eu acho que eu imagino, se fosse ministro do TSE, fosse ministro do Supremo, eu procuraria esclarecer o máximo possível essa questão das urnas eletrônicas. Dar todas as garantias, abrir, fazer uma coisa transparente, não ficar dizendo que elas funcionam, daqui a pouco entra um hacker, mas elas funcionam igual, né? Aí entra outra. Eu acho que tem que esclarecer. Isso é uma questão tão delicada, mexe com a democracia toda. Sim, né? Com certeza. Para ter democracia, tudo tem que ser transparente, não pode esconder nada. Não pode dizer que eu sei que está certo e não explicar por quê. Tem que explicar por quê. E mostrar, e convencer. A população tem que ser convencida, né? Mas a população também precisa ir ali no local de votação e olhar o extrato também da urna. Isso. Também fazer o papel dela, tem uma né? garantia. Que é muito eu sou a favor isso. disso. Eu sou a favor disso. Porque ele já é divulgado, né? Após a finalização, né, Zé, me corrija. O Zé é um expert em urnas eletrônicas. É isso mesmo, você tem razão. E após a finalização da votação, é impresso um extrato e colocado na porta de cada... E reimpressos outros 7 distribuídos lá para quem quiser. E depois conferir com o resultado. E aí cabe a nós, como cidadão. Mas a impressão é que há um reforço nessa história de crítica das urnas e isso está se reiniciando. Não pode se manter isso instável. Isso é uma situação muito crítica para as eleições e para a democracia. Tem que explicar, tem que mostrar que funciona ou aceitar a sugestão. O México está funcionando. Resumindo o processo... Com urna eletrônica, mas é impressa também. Qual é o problema? O resumo é que o processo tem que convencer o eleitor, exatamente, o vitorioso e o derrotado, né? Exatamente. Até para o derrotado aceitar o resultado, para o eleitor ficar convencido que ajudou a eleger realmente. Tem que dar garantia que a opinião de quem votou é que vale, e não de quem contou os votos. Né? É isso mesmo. A gente vai para um rápido intervalo. A gente está com o deputado Osmar Terra e o meu companheiro Zé Maria Trindade. A gente já volta.